Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou aqui, Senhor, perante a Ti, para lhe agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade maravilhosa de estar aqui congregando com meus amados irmãos, queridos amigos, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando um entendimento na Tua palavra nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, um entendimento, Senhor, na Tua palavra nessa noite, Senhor. É que eu lhe peço, já lhe agradeço em nome do Seu Filho Santo Jesus, Senhor. Amém. Vamos ler um pedacinho aqui da Mateus 20, tá? A parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide-vos também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide-vos também para a vinha, e recebeis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. E eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É isso aí, família. Muito obrigado. Amém. Então, o que eu vejo aqui nesta parábola do trabalhador, dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho? Primeiramente, por que eu li essa parábola aqui? Porque o Senhor, em Mateus 6:33, ele diz que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Certo? Então, se a gente for olhar aqui nas parábolas que o Senhor falou, foi mencionada por Jesus, a gente sempre, na maioria delas, está começando assim, ó. Porque o reino dos céus é semelhante. Então, é semelhante, no caso aqui, é semelhante a um homem, pai de família que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores. Então, buscar o reino dos céus, primeiro, se a gente quiser conversar com o reino, se a gente tiver que buscar o reino, para a gente buscar um reino, vamos ver aqui, se fosse num mundo assim, sem ser assim da Bíblia, né? Vamos colocar aqui um mundo fictício, um mundo antigo, na verdade, assim, um mundo mais antigo.
o que que acontece? Lá naquele tempo de reis, que tinha um castelo, entendeu? Para a gente buscar o reino, onde que seria o castelo, um reino, a gente tinha que conversar com o rei, certo? Então, por que que ele falou buscai primeiro o reino? Porque para a gente ter acesso ao reino, a gente tem que ter acesso ao rei, tá ok? Então, primeiramente, as coisas que eu gosto de ler aqui na Bíblia são as parábolas, porque foi dita direto do rei. O rei falou diretamente conosco. Então ele falou aqui, ó, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E ajuntando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Saindo perto da hora terceira. Como assim a hora terceira, Wagner? É porque o dia, antigamente, ele era contado 12 horas no dia e 12 horas na parte da noite. Entendeu? 12 horas do dia e 12 horas da noite, certo? Na verdade, não era noite, era vigília que se chamava. Era vigília. Então, né, na terceira hora, isso era contado a partir do que o sol nascesse, tá? Digamos assim, ó, em alguns lugares o sol nasce 5 horas da manhã, outros lugares 6 horas, outros lugares, né, 5h30, mais ou menos. A partir do momento que o sol nascia, eram contadas essas horas. E saindo perto da terceira hora, digamos que o sol nasceu às 6, tá? 6, 7, 8, 9. Às 9 horas, então, ele saiu e viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide-vos também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, então sexta era 9, né? 10, 11, 12, tá? Meio-dia, no caso. E nona, 12. 13, 14, 15. 15 horas, né? No caso, 3 horas da tarde. Então, saindo perto da... fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, então era 3, 4, 5, 5 horas da tarde, tá? No caso, que é a hora 1/10, 11 horas, né, de trabalho, no caso, depois que o sol nasceu. 11 horas. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todos os dias? E disseram-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, aproximando-se à noite, ó, 5, 6 horas, né? No caso, 6 horas era aproximando à noite. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal. No caso aqui, ó, o jornal não é aquele jornal que a gente compra na banca de revista, não. Tá? É a jornada de trabalho, a jornada do dia, a jornada de trabalho. Então aqui, ó, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Ou seja, ia começar pagando do último até os primeiros, certo? E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros
cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Cada um recebeu um dinheiro, certo? E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga do dia. Quem eram os primeiros? Os primeiros são as pessoas que chegaram lá, né? Primeiramente, chegaram lá na 3ª hora, na 6ª hora, na hora 9ª. Então, essas são as pessoas que chegaram primeiro lá. Eles reclamaram, murmuraram contra o pai de família. Então, eu vejo aqui o quê? Quem chegou por último, trabalhou só 1 hora, pegou a parte dele e foi embora, e nem falou nada. Pegou só a parte dele e foi embora. Enquanto quem chegou primeiro veio reclamar que queria receber mais, porque aquela pessoa chegou depois dele. Ou seja, eu vejo aqui o quê? Que as pessoas estão prestando atenção na vida dos outros, em vez de fazer só a sua parte, entendeu? E reclamando porque fez mais ou menos do que o outro, entendeu? É isso que eu vejo aqui. As pessoas ficam olhando para aquilo que você está fazendo, para ver se você está fazendo direito, para ver se você está fazendo, se você está trabalhando pouco, se você está trabalhando muito, pelo que eu vi aqui, certo? E eles reclamaram, dizendo isso. Mas o Senhor respondendo disse-lhes: amigo, eu não te faço agravo algum. Eu não te faço agravo. Não ajustou comigo um dinheiro? Então, toma o que é teu e retira-te, que eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? É uma pergunta. Sempre que o Senhor faz uma pergunta, eu já falei aqui em outra live, sempre que tem uma pergunta aqui na Bíblia, porque a Bíblia é o Senhor falando conosco, certo? A Bíblia é o Senhor falando conosco. Quando a gente faz uma oração, somos nós que estamos falando com o Senhor, nós que estamos buscando ao Senhor, certo? Agora, quando a gente está lendo a Bíblia, é o Senhor que está falando conosco. Então, ele usou a mão de homens para estar escrevendo aqui, e as palavras também de homens para estar escrevendo aqui, para que a gente possa chegar ao entendimento, certo? Mas é o Senhor que está falando conosco. A palavra do Senhor que está viva, que já passa mais de 2024 anos, né? Que já se passa milênios, na verdade. Só que eu estou falando de 2024 anos, por quê? Porque uma vez, eu vou contar um pouco da minha história para vocês aqui, antes de acabar de ler essa parábola. Eu vou contar um pouco aqui da minha história. Eu era uma pessoa que eu não confiava no Senhor. Eu não confiava no Senhor. Eu não vim de uma família onde que as pessoas me colocaram ali na linha. Eu não aprendi dessa forma. Eu não aprendi. Eu não fui crescido e criado lendo a palavra do Senhor. Eu nem acreditava. Para ser sincero, eu nem acreditava no Senhor. E eu, para ser mais sincero ainda, eu vou falar para você, eu ainda zombava. Para ser sincero, eu tenho que falar isso para vocês. Para ser sincero, eu ainda zombava. Eu zombava. Mas assim, eu tenho vergonha disso? Em alguns casos, sim, mas eu tenho certeza também que o caminho que eu trilhei foi preparado pelo Senhor. E se isso não acontecesse, as pessoas não iam ver a glória do Senhor, não iam ver o milagre acontecendo, porque já disse que eu vou trazer aqui, qualquer hora, foto de como que eu era antes, para estar provando para vocês que o caminho que eu trilhei não tinha salvação à vista dos homens, tá?
não tinha salvação mais. Não tinha. Se fosse pelo homem, não tinha mais salvação. Mas o plano do homem, ele não significa nada. Eu tenho um jeito de falar até diferente. Você pode perceber, né, que o meu jeito de falar, de ler a palavra é diferente. Por causa disso, porque o caminho que eu trilhei foi diferente. Foi diferente. E como que eu cheguei até aqui? Assim, por livre, espontânea, muitos tombos que eu tomei na vida, vamos dizer assim. É muito tombo que eu tomei na vida e o Senhor me trouxe até aqui. E, e eu não procurei uma igreja, eu não procurei nada disso. Eu não procurei a igreja tal, ou a igreja X, ou a igreja Y. Eu não procurei nada disso. Eu peguei a Bíblia, simplesmente peguei a Bíblia com a minha força de vontade. Eu já tinha estudado várias coisas na vida, várias coisas na vida. Eu já tinha feito faculdade de educação física, eu já tinha estudado vários cursos técnicos, principalmente sobre computação. Eu adoro computador, até postei um stories aí de 10 minutos eu fazendo uma máquina que está ali atrás, uma máquina de música, tá? Então eu entendo bastante. Então eu me formei em várias coisas. Não é me formei em várias coisas, mas assim, eu tenho conhecimento em várias áreas, várias áreas, várias áreas. Eu desenho, eu escrevo, eu pinto, eu faço várias coisas, várias coisas. E só que eu não entendia uma palavra que eu li aqui na Bíblia. Não conseguia entender. Eu não conseguia entender uma palavra. E assim eu ajoelhei e pedi ao Senhor, e falei com ele: Senhor, me dá o entendimento dessa sua palavra, por favor. Porque eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu sou um cara que aprendi tantas dessas coisas e, na verdade, nada me serviu para nada, para ser sincero. Assim, se a gente não tivesse a palavra, eu vou, assim, ó, as pessoas vão falar assim, ué, mas como é que você pode estar falando desse jeito assim? Eu vou falar, até o Renato Russo do Legião Urbana falou assim, ó, sem o amor eu nada teria, entendeu? Então era o que faltava, faltava o amor, para a gente estar buscando ao Senhor, porque ele fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então tem que ser amar o Senhor sobre todas as coisas, tá? Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ó, eu gosto de ler várias e várias vezes, porque, como eu disse, eu não sou um cara muito inteligente, apesar de eu saber muitas coisas, nada me serviu para nada. Então, eu não me considero um cara muito inteligente. Então, o Senhor, ele usa a mula para estar falando com outras pessoas. Se você não sabe. Ele usa a mula. Ele usa a mula na hora que ele quiser. E ele usa a mula justamente quando o profeta não está fazendo o que ele pede. Ok? Então, o que eu quis dizer com isso? Wagner, eu sou a mula. Eu sou a mula. E o Senhor, ele hoje consegue fazer com que eu entenda a palavra. O Senhor consegue, não sou eu que consigo. Toda a glória e honra seja dada ao Senhor. Então, ele consegue fazer com que eu entenda a palavra hoje e que eu ainda grave os números para saber onde está escrito várias e várias coisas, porque eu passei um ano estudando a palavra, um ano orando, pedindo, jejuando, tá? Eu fiz tudo que era necessário. Então, se coloque na posição de adorador. Se coloque na posição de adorador, porque o Senhor, ele tem a vitória para você. Assim como ele teve na minha vida, de me tirar de um lugar onde que eu estava. Entendeu? Para estar chegando aqui. Por que que eu li essa parábola? Porque eu quero dizer para você o seguinte: eu sou o trabalhador que veio na última hora. Se o Senhor me resgatou de onde que eu estava, lá ocioso na praça, sem fazer nada, para estar chegando aonde que eu tô aqui hoje, na frente aqui, falando essa palavra para você. Se o Senhor me resgatou de lá,
para me vir aqui falar 1 hora com você, se ele me deu essa oportunidade, que ninguém me deu uma oportunidade. Nunca ninguém me deu uma oportunidade. Para ser sincero, assim, já me deram oportunidades. E eu já fui em igreja também, assim, fazer visita. E eu sou batizado também, né? Porque depois eu procurei uma igreja para me batizar. Depois que eu entendi o que era necessário fazer, eu procurei uma igreja para poder me batizar também nas águas, né? Então, o que acontece? Se o Senhor me tirou de onde eu estava para estar chegando aqui, para estar falando, para me dar esse entendimento, é porque eu estou na última hora. É a última hora. É a última hora. E eu peço que cada um de vocês vá fazer a sua parte. Eu falo isso em todos os vídeos, as pessoas acham que eu estou de brincadeira, e realmente eu falo para ficar engraçado, porque a gente tem que ter um carisma para conversar com outros tipos de pessoas. Wagner, qual outros tipos de pessoa? Gente, quem precisa mais saber da palavra é quem está lá fora na guerra, entendeu? Quem está lá fora na guerra são os que mais precisam saber da palavra. Então você tem que ser um apóstolo, um enviado, porque o apóstolo ele significa enviado, entendeu? Você tem que ser enviado. Eu sou um enviado. Eu vim enviado. A posição de escolhidos, a posição de escolhidos que o Senhor menciona, não quer dizer que o Senhor escolheu uma pessoa, porque isso ia ser contra a outra palavra que o Senhor falou. E se tem uma pessoa que mais procurou, eu vou ser sincero, como eu disse no começo, eu até zombava, né? Como eu disse. Então eu vou falar para você, se tem uma pessoa que procurou um erro aqui, né? Vamos dizer assim, não é um erro, mas é assim, eu queria saber se todas as coisas estavam falando condizente uma com a outra. Então o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. A palavra fala isso. Então, se ele escolhesse alguém, ele ia estar separando essa pessoa. Ele ia estar separando, escolhendo. E isso ia ser uma acepção. Então, ele não faz isso. Então, a posição de escolhido, quem escolhe essa posição somos nós. Somos nós que nos colocamos na posição. Nós que temos que buscar essa capacidade. Nós que temos que buscar essa posição diante do Senhor, tá? E ele fala que você não tem que ficar fazendo obra para aparecer para ninguém. Você tem que fazer a obra, né, conforme a tua vontade, né? Você tem que fazer do coração, por amor. Não precisa você aparecer para ninguém, tá ok? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu vim aqui, eu falo de uma maneira diferente, realmente, eu sei disso. Outras pessoas vão estar sendo impactadas pela forma com que eu falo. Outros tipos de pessoas também. Eu pretendo atingir outros tipos de pessoas. Não só a pessoa que já está lá, já sabe o que é para fazer. Esse tipo de pessoa, sim, ótimo, maravilhoso. Eles fortalecem o nosso trabalho. Eles fortalecem, ajudam a gente a estar aqui edificando cada dia mais e mais, tá? Mas assim, a gente tem que falar para pessoas que não conhecem, igual eu não conhecia, tá? E assim, é só pelo um milagre mesmo que o Senhor, né, fez com que eu fosse procurar a palavra por vontade assim própria. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que sair da nossa posição. Então, se eu falei aqui que é o trabalhador da última hora, chegou aqui na última hora, é tempo, o Senhor está voltando, tá? O Senhor está voltando. E se o Senhor está voltando, você não fica deixando para a última hora para fazer aquilo que tem que ser feito. E muito menos murmurando, né, contra o pai de família sobre quem está fazendo a obra, tá? Não fica olhando a obra de outras pessoas. Não fica olhando a obra e comparando a obra, porque isso é egoísmo. E egoísmo, nos livros que eu li,
o egoísmo. Livros assim fora de Bíblia também, tá ok? De desenvolvimento pessoal, o ego, ele quer dizer comparação, tá ok? Ele fica comparando. Então, isso quer dizer ego, significa muito de mim. Ego quer dizer de mim. E na palavra do Senhor, eu não sou ninguém, tá? Eu não sou ninguém, igual o João não era ninguém. Lá em Mateus 11:11, tá? Aí, como que eu sei isso? Como que eu guardo na cabeça esses números? Foi justamente por causa desse João que aconteceu lá em 11:11, em Mateus, na verdade. Mateus 11:11, o que aconteceu com João lá? Vamos ler aqui para a gente, vamos ler para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Senão a gente não consegue. Eu não consigo lembrar as palavras, tá? Igual eu falei. Eu só consigo lembrar os números. Então eu lembro aqui que é Mateus 11:11, e aí a gente tem que ler aqui para a gente conferir o que está escrito. Vamos lá. Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os homens de mulher tenha nascido, não apareceu alguém maior do que João, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, as pessoas têm buscado ser maior. E sendo que o Senhor aqui, ele fala que é para você ser menor, é para você ser humilde. Primeiro que as pessoas não são, ninguém é melhor do que ninguém. Isso é número um. Isso é, né, coisas que as pessoas falam, mas elas estão sempre querendo ser melhor que outras, tá? Em tudo quanto é coisa que você vai olhar, vai ter gente querendo ser melhor do que outra. Senão não existia o ranking aqui, ó, o ranking diário, senão para saber quem é o primeiro, tá? Senão não existia nada disso. Até nisso, porque todas as coisas foram feitas para ele. Tudo nós copiamos, tudo que foi feito aqui, nós copiamos de alguma coisa que a gente já viu, tá? Porque nós viemos no sexto dia, como eu disse. Como eu disse, nós viemos no sexto dia, né? Tudo foi criado antes de nós. Então, do homem para frente, tudo já foi copiado. Tudo já foi copiado. O homem, ele não é criador, igual eles colocam aqui, ó, criador de conteúdo. Cara, se tem uma coisa que eu não gosto, é a pessoa que escreve criador de conteúdo no perfil. Porque criador de conteúdo, quem é criador de quê? Ninguém é criador de nada, nós somos criatura, nós somos a cria já. Nós que fomos criados. Nós fomos criados em imagem e semelhança, tá? Então nós não vamos criar nada. A gente só tem como desenvolver. Ou seja, nós já somos a semente, uma semente. Vou dar um exemplo de uma semente. Uma semente, ela cria uma árvore, nasce uma árvore de uma semente, certo? Frutífera, que dá outros frutos e que cai e tem mais semente, tá? E que prospera, tá? Mas a semente, quem deu a semente, quem fez a semente, né, não fomos nós, não, né? Não tem como, não foi a semente. A semente, ela já estava plantada, ela já estava criada, ela já tinha sido feita. Então, ela não pode falar que ela que deu. Aquela semente deu. Não foi a semente, porque quem que criou a semente? Entendeu? Então, a semente, ela já foi criada. Então, nós chegamos aqui, nós chegamos na metade do tempo, tá? Nós não fomos lá no início. No início, está escrito em Provérbios 8 que a sabedoria, ela já estava lá. Ela já estava lá, tá? A sabedoria, ela já estava lá, ele era aluno. E o que mais tem aqui na internet, por exemplo, eu dou exemplo de internet porque eu gosto muito de falar de marketing aqui também na internet, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso porque é um assunto que eu entendo. E aí eu gosto de comparar. Eu também entendo de educação física, que foi a minha faculdade. Eu entendo de vários assuntos. Então eu gosto de colocar assim, ó, da onde que eu leio aqui na palavra e depois eu vejo onde que o homem empregou aquela palavra, da onde que ele tirou aquela palavra, tá?
Então, em Colossenses 1,15, vamos lá no Colossenses 1,15, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Colossenses 1,15. Eu não consigo lembrar as palavras, tá, gente? Eu só sei gravar os números. Eu falo em números. Então, eu vou falar aqui. Colossenses 1,15. O que está escrito aqui, ó? O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque, aí 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, tudo foi criado no Senhor. Tudo, tudo. Então, se você crê mesmo no que está escrito aqui, não é em mim, nem no que eu estou falando, não. O que eu estou falando, de repente, não vai fazer cabimento para algumas pessoas, não vai entender. Por isso até que a live fica com pouca pessoa, porque assim só vai ficar quem o Senhor quer que escuta, tá? Então, é assim, funciona assim, ó. Se todas as coisas foram criadas nele, por ele, e se você crê mesmo, né, nesse Deus que está escrito aqui, não é o que eu estou falando, não. Se todas as coisas foram criadas nele, o que a gente fez? A gente copiou, a gente criou um mundo. Existe um mundo que o Senhor criou e existe um mundo digital, um mundo da internet, um mundo onde tudo começa, onde tudo foi copiado do Senhor. Ele copiou, tudo foi feito nele. Nós olhamos para aquilo que o Senhor criou e a gente copia, Então, o mundo do marketing digital, da internet, de tudo isso aqui, ele foi copiado daqui, ó. Ele foi copiado. A gente só tem que entender aqui primeiro, é muito mais fácil a gente entender aqui primeiro, tá? Na palavra do Senhor, para a gente olhar para isso e entender como que funciona, entendeu? Porque foi assim, eu vim para a internet para vender, porque eu perdi meu emprego, mesmo eu sabendo, e é o que eu falei. Por isso que eu falei, ó, tudo que eu sabia não valia para nada, porque eu perdi meu emprego naquela pandemia e eu estava em casa, desempregado, e meu dinheiro estava acabando, a reserva que eu tinha estava acabando. Então, se eu não me movimentasse, se eu não fosse buscar, já ia ter morrido de fome, porque isso faz 5 anos. Isso faz 5 anos já. Então eu já ia ter acabado, porque eu tô aqui sem trabalhar até hoje. Você entende o que eu quero dizer? Então, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Então eu busquei trabalhar aqui na internet. Eu busquei trabalhar. Aí eu comecei, né, vendendo cestinha de, como é que fala? De café da manhã, cestinha de Páscoa com chocolate, entendeu? Eu pegava tudo que era para fazer. Eu sabia fazer logotipo no computador, eu fazia. Mas o que eu fazia? Eu editava vídeo para outras pessoas, eu cortava, criava vinheta, eu fazia tudo que era possível para me juntar um dinheiro para me poder viver. Era um maná que o Senhor estava me dando. Só que eu tinha que trabalhar, ué. Então, eu fiquei sem esse serviço, sem esse emprego. E aí eu tive que buscar isso. Então eu busquei aqui na internet para saber o que eu ia fazer de verdade. E aí o Senhor, ele falou assim, tá, beleza. O Senhor, ele fala no silêncio, né? Ele vai lá, deixa a gente quebrar a cara, porque quando a gente acha que sabe, a gente só quebra a cara. Quando você fala assim, ó, eu sei fazer já. Eu já sei fazer, entendeu? A gente só quebra a cara. Porque se você não sabe fazer, se coloca na posição de aluno, se coloca para aprender. Entra na posição de aluno e fala assim, eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender. Não quer dizer que a gente vai ficar sem saber fazer aquilo, entendeu? Não vamos ficar sem saber, só vamos ficar sem saber aquilo se a gente quiser. Então a gente tem que buscar
Só que a gente tem que aprender primeiro. E o que mais tem é isso que eu falei do criador de conteúdo. As pessoas colocam criador de conteúdo lá, mas elas não se capacitaram para ser um criador de conteúdo. Porque você vai buscar no perfil das pessoas e não tem conteúdo. Nas lives das pessoas, não sei se vocês já passaram aí, né, para dar uma olhada, né? Com certeza já. Mas então, todo mundo reclamando, porque o TikTok não entrega, porque isso, porque aquilo outro, mas você sabe o que é a falta disso? Isso é a falta de conteúdo. Na verdade, não é o TikTok que não entrega, não é o TikTok que não entrega, porque o TikTok tem nada a ver com isso, o TikTok já chegou depois, tá? Se as pessoas tivessem monetizadas, assim, ó, eu vou dar um exemplo de mim, assim, eu não gosto muito de falar isso, porque as pessoas acham que eu tô tirando onda, que eles falam, né? É, dando valor para mim. Mas assim, eu não tenho nada a ver com isso, a glória é do Senhor. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, ó, se as pessoas não depender de TikTok, ó, não depende de TikTok, não precisa você depender de TikTok para trabalhar na internet. Não precisa você depender de YouTube para trabalhar na internet. Não precisa você depender de, deixa eu ver aqui, Instagram. Não precisa depender de ninguém. Você tem que ser dependente apenas do Senhor Jesus. Seja dependente apenas do Senhor Jesus, que Ele vai te colocar onde que Ele quer. Entendeu? Ele tem uma posição reservada para você. Ele tem uma posição reservada para você. E ele vai te colocar onde você quer, onde ele quer. Mas é o seguinte, você tem que buscar, você tem que ir buscar, sair do seu lugar e ir buscar. E tem que se colocar na posição de aluno para você aprender aquilo que você não sabe. Porque senão você vai achar que sabe e você nunca vai saber nada. Você vai cair, vai quebrar a cara. Wagner, você já quebrou a cara? Com certeza. A minha cara é toda quebrada. Olha só. A minha cara é toda quebrada. É assim que a gente aprende. Tá? Mas isso não faz. As pessoas têm medo de quebrar a cara. E o medo, ele é paralisador. O medo, ele é falta de fé. O medo, ele é falta de fé. Você não pode ter medo, você não precisa ter medo, porque o Senhor falou que Ele está contigo. Ele falou 365 vezes na Bíblia que você não precisa ter medo. E aí, quando você tem medo, aí mostra que você está com falta de acreditar mais no Senhor, naquilo que Ele falou. Isso mostra o medo, ele é isso. O medo, ele não deixa você ir por causa disso, porque é falta de fé, falta de acreditar naquilo que o Senhor colocou aqui na Bíblia escrito para a gente ler. É falta de ler, é falta de intimidade com o Senhor. Porque quanto mais intimidade você tem, mais conhecer o Senhor você vai. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai saber o que é para ser feito. Quanto mais você souber o que é para ser feito, vai acontecer mais milagre na sua vida. E assim você vai adquirindo a sabedoria. Você não precisa ter medo. Tudo vai acontecer para tentar tirar a gente daqui, quando a gente estiver falando a verdade. Então, eu vou contar para você então. Aí eu vim aqui para a internet para trabalhar, para vender, porque, né, até então eu não tinha essa intimidade com o Senhor toda. Então eu vim aqui para trabalhar, para vender, para curso digital e todo aquele negócio todo que todo mundo fala. Porque era uma porta, era um jeito de ganhar o dinheiro. Beleza. Só que é o seguinte, sobre os criadores de conteúdo. Onde que está o conteúdo? Porque hoje em dia qualquer um pode colocar criador de conteúdo no seu perfil. Qualquer um escreve lá criador de conteúdo e qualquer um que filma qualquer coisa é criador de conteúdo, né? Por isso que eu não gosto de ser tratado como criador de live, criador de nada. Eu não sou criador de nada. Então, qualquer um que coloca qualquer coisa é criador. E aí, quem realmente busca se desenvolver, quem realmente busca estar ali, fica com o filme manchado. Porque a falta de capacidade do outro
né? Aí, quando você escreve ali, ó, criador de conteúdo, e coloca no seu perfil, as pessoas já veem você dessa mesma forma. Já veem você com, com hoje em dia, qualquer um é criador de conteúdo. Então, como que o Senhor falou na parábola aqui, ó, 25, Mateus 25. Deixa eu ver aqui Mateus 25 de novo para a gente dar mais uma lida ali para comprovar aquilo que eu estou falando, tá, gente? Esse é um estudozinho que a gente pode fazer, porque graças ao Senhor a gente consegue gravar os números. Então, se estiver fazendo sentido, vocês, por favor, né, permaneçam aí. Eu vou ler só o comecinho aqui, ó. O sermão continua. A parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem. Então, eu vou ler aqui ó, no primeiro aqui, ó, 25, 25:1. Então, o reino dos céus é semelhante. Então, como eu disse lá no começo, as parábolas que o Senhor falou, ele sempre falou assim, ó, o reino dos céus é semelhante a isso. Então, aqui embaixo, quando ele começou aqui, ó, o sermão continua a parábola dos 10 talentos, porque isto é também como um homem. Isto é também como ele quis dizer o reino dos céus. Então, ó, porque isto também é um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Olha o que eu vou falar agora, ó. Presta atenção. E a um deu 5 talentos, tá? A outro 2 talentos e a outro 1. Agora a parte mais importante, ou seja, ele deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para um. E cada um, essa frase é muito importante, ó. E cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, ele já sabia da capacidade de cada um. Ele já sabia da capacidade de cada um. Ele sabia quanto que você aguentava, qual o talento que você merecia ganhar. Ele já sabia. Então era segundo a sua capacidade. Se a gente ler aqui, né, inteiro, já li na live passada. Então, o que aconteceu aqui? Depois, o que tinha 5 talentos foi lá, devolveu ao Senhor 10, porque ele granjeou, multiplicou o talento. O que tinha 2, devolveu 4, porque ele granjeou mais 2, ele granjeou, ele multiplicou o talento. E o que tinha 1, eu vou ter que ler. Ó, mas chegando também, o que recebera 1 talento disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, ele estava com medo, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. E o Senhor respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devia então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e, quando viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10 talentos. Tira-lhe o talento dele. Ainda tirou o talento dele, ó. Presta atenção. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, ele deu 1 talento para aquele 1. Ele ficou com medo, falta de confiança. Lembra que eu falei? Então, se o Senhor falou 365 vezes, não temas,
Ele estava atemorizado. Isso chama falta de confiança. Falta de confiança naquilo que o Senhor falou. Falou 365 vezes. E ele está com falta de confiança. Não foi fazer o que era para ser feito. Não foi fazer a obra. Não foi fazer a sua parte. Igual eu falo em todos os vídeos. Vai fazer a sua parte da obra. Porque em Tiago também, vamos ler em Tiago agora. Para a gente ler, saber. Ó, eu não consigo. Eu não tenho nada gravado aqui, família. Ó. O Senhor ele vai falando comigo através dos números. E vamos lá, ó. Tiago 1:22. Ó, e sedes cumpridores da palavra. Sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, tem que ser cumpridor da palavra. Vamos mais um pouquinho aqui adiante. Eita Deus. Tiago aqui, ó. Tiago 2:14, ó. 2:14, ó. A fé sem obra para nada aproveita. Aí você pergunta, você acredita no Senhor? Ó, e ele atemorizado falou que estava com medo, né? Aí então ele não estava acreditando. Aí agora aqui, ó. A fé sem obras para nada aproveita. Tiago 2:14. Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? É uma pergunta retórica. Porventura, a fé pode salvá-los? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe dizer, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, quando você faz obra, você é uma dedicação de fé. Você já está fazendo a obra porque você tem fé. Porque ninguém faz obra sem ter fé. Porque como que você vai fazer uma obra não é uma coisa que você não tem certeza se vai acontecer? Então, por isso que eu vim aqui para a internet. Eu não tinha certeza se eu sabia. Eu achei que eu sabia. Aí o Senhor falou assim, ó. Mas se você não for lá e falar a verdade, ninguém vai acreditar em você. Você tem que ir lá e falar a verdade. Aí eu falei assim, então eu tenho que conhecer a verdade. Para mim conhecer a verdade, eu tenho que ler em João. Vamos ler em João. Aqui, ó, achei, ó. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:06. Então, é assim, família. Para você conhecer a verdade, o Senhor ele me apresentou a verdade. Ele falou que ele era a verdade. E como eu falei, eu não acreditava muito assim que o Senhor pudesse fazer essa transformação total. Olha o tanto que o Senhor tem operado. Olha o tanto que o Senhor tem operado. Olha, eu tenho tatuagem, família, porque eu não fui criado dessa forma. Eu nunca ia entender, eu nunca ia saber as palavras que eu tinha que ler, entendeu? Assim, não tem como gravar isso, não tem como você escrever isso, porque é uma coisa que acontece naturalmente. O Senhor, ele vai falando conforme ele quer, ele só usa a boca da mula. Ele só usa a boca da mula conforme ele quer. Então,
Vamos fazer a nossa parte da obra, tá? Vamos fazer a nossa parte da obra, porque a gente vem aqui trabalhar uma horinha, porque é tempo do Senhor voltar. Então, antes do Senhor voltar, vamos fazer a nossa parte, tá? Eu vou acabar de ler aqui o finalzinho que faltou para a gente estar orando e terminando aqui também, que já são 8h22, tá? Eu vou ler aqui, ó. Então, mas ele também respondendo disse, amigo, não te faço agravo, ajustaste tu comigo um dinheiro, então toma o que é teu e retira-te, e dar a este derradeiro, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti, ou não me é lícito fazer o que eu quero, o que é meu, ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, ser escolhido não é o Senhor que vai escolher a gente. A gente que tem que sair correndo mais para chegar o máximo perto ao Senhor, para chegar e conhecer a verdade, conhecer a tua palavra, que a tua palavra é a verdade, como diz ali. Então, vamos estar buscando direto na fonte, vamos buscar direto na palavra do Senhor, vamos buscar o entendimento com o Senhor, vamos buscar ao Senhor a todo tempo, para que a gente possa estar melhorando a cada dia mais e mais, tá ok? E aqui na internet é a mesma coisa. Como você pode ver ali na multiplicação de talentos, o Senhor falou o quê? Que ele deu os talentos conforme a sua capacidade. E a pessoa, às vezes, não é capaz e ela já quer se achar falando que já sabe. Eu já sei, eu já vou fazer, eu já isso, eu já aquilo. Já sai dali para frente. Nunca volta no começo para saber como que foi e por que foi tirado e falado aquilo ali. Então ela coloca ali, criador de conteúdo. Como que ela pode criador de conteúdo, sendo que qualquer um hoje em dia é criador de conteúdo. E para você dar uma melhorada, assim, no mundo agora da internet, falando aqui do marketing digital e tudo, você tem que fazer o quê? Buscar ser mais capaz. Buscar a sua capacitação. Você tem que buscar se capacitar. Você que tem que buscar. Você tem que buscar. E quando você chegar no limite, quando você não aguentar mais, é que o Senhor vai fazer. Porque Ele é Deus do impossível. O que é possível é para a gente fazer. Já falei isso também na live. Então, se é possível, a gente tem que correr atrás. É fazer a nossa parte, é fazer a nossa parte da obra. É correr atrás e se capacitar, melhorar a cada dia. Tem que estudar, tem que se colocar na posição de aluno, porque assim você vai evoluir. Aí eu falei aquela hora, por que que as pessoas ficam reclamando que o TikTok não está entregando live? Porque depende aqui do TikTok. E aí fica, não está entregando. Aquilo outro. Mas eu falei, não se limite assim. Se você está se limitando, falando, dependendo de TikTok. Eu estou falando por mim, porque assim, ó, eu criei um livro. Ó, eu criei não, né? Eu desenvolvi, o Senhor me deu, Ele me revelou esse livro e fez com que eu escrevesse esse livro, certo? Então, por que que eu estou falando isso? Porque aqui é uma outra forma de trabalhar na internet que você não depende de TikTok, entendeu? E eu vim aqui, não, TikTok, mas eu sou monetizado lá no YouTube e eu sou monetizado no Instagram. Já está chegando minha monetização aqui no TikTok também. Sou monetizado na Amazon por causa do livro. Então, você tem que se capacitar. Você tem que buscar os seus limites das suas capacidades. Entendeu? Você tem que parar de olhar para um lugar só e achar que 10 mil seguidores vai dar engajamento que você precisa. Olha só, que você precisa para ficar milionário. As pessoas estão te vendendo um monte de mentira. As pessoas estão te vendendo um monte de mentira. Estão vendendo mentira cara.
Eles estão vendendo. E você tem que olhar, porque ó, a pessoa fica na minha live, vai ser pouco mesmo, porque eu não coloco baú, tá? Eu não coloco baú. É muito difícil. Às vezes eu coloco, se eu quiser premiar alguém, se eu quiser fazer alguma coisa, eu coloco. Mas as pessoas estão olhando pelo lado errado do negócio. Eles preferem a live que tá cheia, que vai chegar 10 mil seguidores, vai monetizar e eu vou ficar milionário. Eu vou ficar rico, vou ter que precisar de trabalhar. Outros estão fazendo live 24 horas para chegar em primeiro no ranking. Outros estão o dia inteiro. Todo mundo te pedindo as coisas. Todo mundo. Joga bracelete, joga isso, joga aquilo. Todo mundo pedindo. Todo mundo falando. E aí eu vou te perguntar. As pessoas que estão te falando isso, estão te ensinando alguma coisa? A pessoa que está te ensinando. Porque você pode, o dinheiro é seu. Eu penso assim, o dinheiro é seu. Você dá de boa vontade se você quiser, entendeu? Se você quiser, você dá de boa vontade. Show, beleza, vai ser ótimo, de coração. Mas assim, as pessoas ficam pedindo. E eles estão te dando alguma coisa? Eu prefiro, então, vender mesmo. Eu vou ser sincero. Eu prefiro vender. Porque pelo menos eu vou estar entregando alguma coisa que vai agregar valor na vida da pessoa, tá? Eu vou entregar um livro, eu vou entregar uma palavra, eu vou entregar um conhecimento, eu vou entregar um curso, eu vou entregar um produto, eu vou vender uma caneca personalizada, eu vou vender uma camisa e pelo menos eu vou estar entregando alguma coisa. Eu penso dessa forma. Cada um tem seu jeito de pensar. Mas assim, eu já estou há 5 anos aqui. Eu já passei pela monetização lá no YouTube, já passei pela monetização no Instagram e eu vou falar para você. Eu sempre soube que 10 mil seguidores aqui não ia pagar as minhas contas do mês. Não vai pagar 10 mil seguidores. E eu vou provar para você. 10 mil seguidores que eu tenho aqui no TikTok. Olha quantas pessoas estão na live nesse momento. Presta atenção. Por isso que eu estou falando. Olha como que é. A pessoa se coloca na posição para aprender alguma coisa. Quem se coloca na posição para aprender alguma coisa está na live. Está aprendendo. Eu tenho certeza. Porque eu ensino tudo de graça. Eu ensino tudo de graça. Só que as pessoas, eu vou ser sincero, tudo na vida tem um preço. Tudo tem um preço. De graça, só o Senhor que tem a graça para poder abençoar a gente. Só o Senhor que tem a graça. O resto, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E eu estou passando todo o conhecimento através de todos os vídeos que estão aqui no meu perfil, através do meu Instagram, através do meu canal no YouTube, através de tudo. Eu estou passando todo o conhecimento. Em tudo que eu tenho, eu tento dar o melhor. Tudo que eu faço aqui, eu tento entregar mais daquilo que eu falei. Igual eu falei do meu livro aqui, ó. Eu falei do meu livro, certo? Ó, no meu livro tem um código aqui atrás, ó. Já falei na outra live. Tem um código QR aqui atrás, ó. Então, que você acessa um, uma playlist com os vídeos, lendo o livro todo para você que não gosta de ler. Porque eu sei que as pessoas não gostam de ler mesmo. Eles não gostam de assistir um vídeo de 3 minutos, de 5 minutos. Você imagina ler um livro daquele ali de 100 páginas. Então, eu já li o livro lá para você que não gosta de ler. Deixo ali o livro todo, mais aquela leitura ali, entendeu? E mais 100 e poucos vídeos lá. Mais 100 e poucos vídeos que tem explicando como fazer para você adquirir uma posição aqui na internet de coaching. De como. O que é coaching? Vamos ler aqui um documento que eu estava fazendo a pesquisa. Coaching é o quê? É um treinador. Ó, coaching é desenvolvimento humano. Coaching e desenvolvimento humano é reconhecido pelo MEC? É uma pergunta que eu fiz no Google. Se você quiser fazer aí na sua casa também você pode fazer. Ó, essa ainda não é uma profissão regulamentada no Brasil. Por isso, você só precisa de um curso que te ofereça os conhecimentos técnicos tanto para atender quanto para orientar pessoas e empresas. Ou seja,
Um coach, ele pode orientar pessoas e empresas através de apenas conhecer as técnicas que está ali escrito no livro, tá? Beleza. Aí a outra pergunta que eu fiz no Google: o que faz um tecnólogo em coaching e desenvolvimento humano? O objetivo da graduação em coaching e desenvolvimento humano é formar profissionais preparados e com habilidades necessárias para atuar com a aplicação de forma equilibrada e coordenada de diagnósticos empresariais de desempenho e comportamento, a fim de implementar mudanças de grande impacto para a organização. Precisa ter diploma para ser coaching? Para atuar como coaching, o profissional não precisa ter uma formação específica ou diploma de curso algum, pois não é uma profissão regulamentada no Brasil. Contudo, um curso que forneça base e conhecimentos técnicos para o coaching ser capaz de atender e orientar uma pessoa faz toda a diferença. Quem pode atuar como coaching? O coaching pode ser exercido por qualquer profissional, desde que esteja tecnicamente capacitado. Ou seja, tem que buscar capacitação também, né, no coaching. Então, olha lá. De acordo com as formações oferecidas nas áreas. A formação de coaching é algo que precisa ser levado em consideração e seriedade e cuidado. O que eu vejo isso também? As pessoas não levam um serviço que você vai trabalhar em casa, por exemplo, a sério. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar outro exemplo fora da área de coaching, como professor de educação física. As pessoas, elas têm de tudo, elas têm dinheiro para pagar uma academia cara, mas ela não compra um equipamento para ela treinar em casa, que seria o mesmo valor da parcela que ela paga lá na academia para alguém treinar ela, mas ela não compra um equipamento para ela treinar em casa, certo? Logicamente que eu não estou falando para a pessoa treinar em casa não, porque sem acompanhamento, né, profissional, não estou falando isso. Eu estou falando que é o seguinte: você gasta mais dinheiro pagando as coisas dos outros, usando a coisa de outros, tá? E as pessoas ganham seu dinheiro, sendo que a pessoa, em vez de economizar, faz isso. Podia ter comprado o equipamento para ela e treinar em casa. Aí eu falo isso para algumas pessoas e as pessoas falam o que para mim? Ah, Wagner, mas para treinar em casa tem que ser muito dedicado, porque desanima, você tem que ter conhecimento. Cara, eu treino em casa já tem mais de, deixa eu ver, tem 15 anos que eu treino em casa, mais ou menos. Tem uns 15 anos que eu treino em casa. Eu só treino em casa. Então, é o que eu estou falando. A pessoa, quando vai falar que vai trabalhar de casa, ela também perde todo aquele compromisso, aquela seriedade que está falando ali. Então, agora, o que o coach precisa estudar? Quando o coach busca formação em coaching, ele aprende uma metodologia, um método, técnicas, conceitos e ferramentas. É de suma importância que, ao longo da execução do seu trabalho, o profissional respeite as técnicas durante o seu atendimento. Ou seja, tem como você atender, tem como você fazer tudo isso que eu estou falando sem ser realmente, assim, sem ter um diploma, né? Você só precisa conhecer as técnicas. Aí que eu estou falando. Eu venho aqui, falo de graça, o livro tá lá na Amazon, R$ 25 o livro, tá? Digital, com todos esses benefícios. Lá no final do livro, dentro daquele código, eu entrego mais de 100 vídeos com técnicas, mais material para fazer o download, para você se aperfeiçoar e aprender as técnicas de coaching e desenvolver. Aqui, ó, eu vou abrir aqui na última página aqui para você ver um negócio, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Para você aprender isso aqui, ó. Como iniciar um negócio lucrativo. Então, você vai começar um negócio lucrativo. Eu ensino tudo que eu falei aqui lá dentro do curso, do livro, só do livro.
Se você pagar uma mentoria comigo, então eu tenho que te entregar muito mais, porque eu sou assim. Eu sempre gosto de entregar mais daquilo que eu prometo. Então é o seguinte, é R$ 25. Eu vejo as pessoas aqui dando mais de mil moedas para outra pessoa, de graça, sem pegar nada em troca. Só para pegar 10 mil seguidores aí, sei lá o quê. Então, eu tenho medo de perder minha conta aqui no TikTok? Nem um pouco. Se caso eu venha aqui tomar restrição, banir, acontecer qualquer coisa, eu tenho a minha marca. A minha marca é paga por mim, eu pago por ano. É só você entrar lá, www.wagnerdom.net, que você me acha. Eu tenho mais outras duas marcas, Editora Criativa e Cantinhos Criativos, que é a loja que eu tinha quando eu comecei a vender cestinho, igual eu falei. Então é o seguinte, você tem que buscar se capacitar, tem que buscar se informar, tem que buscar evoluir. Só que a pessoa não faz nada disso, não faz nada disso e coloca lá, criador de conteúdo digital. Então não vai evoluir, não vai dar certo, porque você não é humilde, não se coloca na posição de aluno, não se coloca na posição de aluno. Então é isso que eu queria falar. Tem que se capacitar, busca sua capacidade, busca ser capaz, que o Senhor ele vai te entregar mais talentos. Toda vez que você se mostra capaz, que ele entregou o talento conforme as suas capacidades. Então, toda vez que você mostra que é capaz, o Senhor te entrega um novo talento. Aprendeu como é que ganha talento novo? É assim, mostra que é capaz. Se coloca na posição de aluno, começa a aprender. Eu venho aqui e falo tudo de graça. Eu falo tudo de graça. Só que é o seguinte, eu falo tudo de graça e a live não dá ninguém. A live dá ninguém, que eu digo assim, a live fica com pouca pessoa. E eu entrego muito mais do que várias outras pessoas que estão trabalhando aqui. Várias pessoas que estão aqui no ranking, várias pessoas que estão aí. Só que cada um faz do jeito que quiser. E eu também faço do jeito que eu quiser. Só que eu fico aqui, igual eu tô falando. Eu duvido que eu faça uma live de 24 horas aqui por causa de ranking, por causa de moedinha, de presente que eu vou ganhar das outras pessoas. Eu prefiro muito mais ganhar um tesouro lá no céu do que ganhar isso tudo aí de moedinha. Porque se eu ganhar um tesouro lá no céu para mim, isso aí vai contar muito lá na frente. Isso aí que vai contar para mim. Porque sábio é aquele que ganha alma, está escrito em Provérbios. Então, eu venho aqui e falo. Aí você está falando, as pessoas não dão valor. Não dá valor. Aí elas dão valor a outra coisa. Aí se você colocar assim, ó, para pagar, tem que pagar, aí eles compram. Eu nunca vi isso. Por falta. Deixa eu ver aqui. Oséias 406. Oséias 406. Vamos ler esse daqui para a gente terminar. O Senhor falou aqui. Então vamos ler aqui. Ó. Oséias 406. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esquece da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, por falta de conhecimento, lembra que ele falou lá que atemorizado, ele ficou com medo e não fez o que era para fazer? Por falta de conhecimento. Conhecimento é igual a intimidade. Por falta de buscar o Senhor, por falta de conhecer o Senhor, por falta de uma intimidade com o Senhor, faltou entendimento. E se faltou entendimento, nunca vai conseguir chegar na sabedoria, que está lá em Provérbios 8. Tá? Desde o princípio. Ele já estava lá, ele não estava no meio. As pessoas pegam, eu já falei da brincadeira do telefone sem fio. Um veio falando pro outro, veio falando pro outro, veio falando pro outro. Um veio falando pro outro.
Quando chegou ali na metade, a mensagem já estava distorcida. Quando chegou lá na frente, a mensagem estava mais distorcida ainda. Então, quem está chegando lá na frente, quando a gente nasceu, a mensagem já estava distorcida. Então, o Senhor fala aqui, ó, sai do lugar que você está hoje e vai buscar direto na fonte. O único jeito que tem de ganhar essa brincadeira é sair dessa fila e ir buscar diretamente com o primeiro que falou a palavra lá na frente, entendeu? Sai do lugar onde você está hoje e busca a intimidade com o Senhor. Sai do lugar que você está hoje e busca conhecer o Senhor. Sai do lugar que você está hoje, busca o Senhor diretamente aqui na palavra. Ó. Não adianta ficar perguntando com homem nenhum, igual está escrito em Isaías. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Ó. Isaías 29:13. Aí, vamos ver. É porque eu não consigo gravar as palavras, então a gente tem que ir procurando mesmo. É até melhor que a gente tenha mais intimidade. Ó, 29:13. Porque o Senhor disse, não foi nem o Wagner que falou também não, ó. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honram. Ou seja, ele fala que honra o Senhor, mas o coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens que foi instruído. Ou seja, o Senhor falou lá atrás, o Senhor falou, a brincadeira do telefone sem fio, o Senhor falou, aí passou, esse homem instruiu esse instruiu esse instruiu esse instruiu esse. Quando a gente nasceu aqui, ó, a gente já estava distante. Para a gente conseguir entender o que o Senhor falou de verdade na brincadeira do telefone sem fio, a gente tem que sair daqui e ir lá. Se a gente perguntar com qualquer um que estava aqui, ó, ou antes, depois da gente não tem como, né? A gente perguntar. Só vai continuar passando a mensagem errada. Se a gente continuar daqui para lá, a gente só vai continuar passando a mensagem errada. Se a gente tem que sair daqui e voltar no começo, na fonte, para ter a sabedoria. Voltar no princípio. E aí a gente vai buscar diretamente com o Senhor, diretamente aqui, ó, onde que tudo está escrito, e aí o Senhor vai dar o entendimento para a gente. Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Está escrito aqui, ó, Tiago 1, 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, a falta do conhecimento que destrui o meu povo, que ele falou em Oséias 4:06. Então, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça com o Senhor. Tá? Então, vamos orar para a gente fechar aqui também. Tá? São 8h45. Agradeço, Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estou aqui, Senhor, perante Ti, para lhe agradecer por mais essa palavra, por mais essa noite, por mais esse dia. Que o Senhor possa estar em nome de Jesus, abençoando cada um que esteve aqui na live, cada um que já passou, cada um que ainda há de chegar, Senhor, os nomes que passarem aqui no chat. Que o Senhor possa estar dando entendimento, conhecimento, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que sintam amor, Senhor, por Ti, sobre todas as coisas e pelo próximo como a Ti mesmo, Senhor. É o que eu lhe peço, já lhe agradeço em nome do Seu Filho Santo Jesus, Senhor. Amém. Vai fazer sua parte da obra.